Seja bem-vindo a mais um estudo 1189, hoje, 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos falar sobre a continuidade de um tópico em que Paulo incentiva Timóteo a permanecer na fé. Então, é a continuidade desse tópico. E um outro tópico chamado o obreiro aprovado por Deus. E aí, vamos concluir em apenas 26 versículos o capítulo 2. O que você tem vivido aí de experiência com o estudo 1189? O Espírito Santo está falando ao seu coração? Eu oro e desejo que sim, que ele fale ao nosso coração todas as oportunidades que dermos de ouvir através da palavra, de ouvir através de um vídeo, de ouvir através dos louvores, de pregações, da nossa intimidade, do nosso devocional, que você crie várias oportunidades no seu dia para ouvir a voz do Senhor, que fala em todo momento, mas nós temos que baixar o volume aqui da terra e aumentar o volume do céu. Vamos fazer isso agora. Pai, nós queremos nos comprometer diante do Senhor em diminuir o volume das aflições, dores, problemas aqui da terra. Todos nós temos desafios proporcionais à caminhada de cada um de nós. Uma cruz que nós devemos carregar, mas nós queremos depositar o nosso fardo pesado diante do teu altar e pegar o seu, que é suave e leve, como a sua palavra diz. Então nos permita caminhar com o fardo do Senhor, guiados pelo teu Espírito Santo, instruídos na tua palavra, firmados no teu evangelho, com a presença do teu Espírito Santo sempre, dando lugar em nossa vida. Se faz presente em mais essa oportunidade, fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, capítulo 2 de 2 a Timóteo. Portanto, você, meu filho, a forma carinhosa com que Paulo tratava Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. É interessante, né? Se morremos com ele, vamos viver com ele. Se perseveramos, vamos reinar. Se negamos, ele também nos negará. Mas se a gente for infiel, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, diante dessa declaração linda de Paulo em motivação ao posicionamento de Timóteo no Evangelho, no cumprimento daquilo que foi lhe confiado, na continuidade do ministério que era de Paulo junto às igrejas que eles fundaram e disseminaram ali em toda a Ásia, ele deixa esse registro muito lindo, que o Senhor ele não pode negar a natureza dele, ele continua sendo fiel. Mas ele procede com exortação, ele procede com um posicionamento muito rígido com aqueles que são que negam a palavra e se afastam dele.
A obra dele vai continuar. Ainda que Paulo fosse preso, a palavra não poderia ser presa. Era a tentativa daqueles fariseus e de todos os que perseguiam o cristianismo prender a palavra. Mas como prender uma palavra que nasce nos corações? Não tem como. Eles teriam que prender a todos. E ainda nos nossos tempos, existem nações que tentam aprisionar todos que professam o cristianismo. Mas aí o que acontece? O cristianismo continua, porque o cristianismo não nasceu no coração de homens. Veio do céu para o nosso coração e se torna vida em nós e nos motiva e nos gera esse sentimento como o de Paulo, de pagar um preço por aqueles que o Senhor quer alcançar. É algo que realmente se aproxima ao máximo do que Jesus fez por nós, de pagar um preço, um alto preço de cruz para nos salvar. Continuando. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessa coisa, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Quando eu estava lendo aqui sobre esses vasos citados por Paulo, que em uma casa tem vasos de prata, de ouro, mas também de madeira e de barro, e ele fala sobre a purificação a fim de ser usado para uma finalidade de honra, e tem aqueles que têm a finalidade de desonra. Isso é muito sério. Eu acabei de fazer uma citação de 400 profetas no capítulo anterior. Eu fiz a citação no capítulo 1 de 400 profetas que se levantaram com espírito de mentira. Eles foram vaso de desonra, porque eles deram lugar a esse espírito de mentira. E isso tudo para que se cumprisse algo que era uma profecia. Judas, alguém tinha que cumprir com aquele papel de Judas. Mas Judas, o resultado dele foi o quê? Suicídio. Então, é muito louco. O mundo espiritual se move, as profecias vão se cumprir, mas nós precisamos ficar atentos para que nossa vida não esteja frágil a ponto
de sermos encaminhados para um papel de desonra, tá? Então, que você possa submeter a sua mente, seus sentimentos e suas atitudes ao local de oração e de busca da presença do Senhor. Porque eu não quero servir de desonra para o nome do Senhor, nem carregar o peso de ser aquele que vai iniciar algo que vai gerar um desgaste a nível espiritual e atrair para mim determinadas coisas. Eu não quero isso para minha vida. Então, Timóteo aqui ele foi aconselhado a ser um obreiro na casa do Senhor, diligente, não se envolvendo com discussões desnecessárias, nem permitindo que sua vida se tornasse em desonra, igual aconteceu com os dois que foram citados, Finéas, vamos procurar aqui o nome desses dois que foram citados. Se você voltar aí, você vai ver Himeneu e Fileto. Eles, o ensino deles alastra-se como câncer. Eles desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. Então, assim, olha só que tristeza. Eles tiveram a oportunidade de se envolver com a verdade da palavra e criaram uma situação aleatória para desviar aqueles que já estavam no caminho. E aqueles que desviam alguém do caminho, é melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse ao mar. É o que a palavra também diz a respeito daqueles que são pedra de tropeço. Não se permita ser uma pedra de tropeço no meio daqueles que foram chamados para viver o Evangelho. E tudo isso que eu estou falando tem uma finalidade. O meu desejo é que você e a sua casa sejam abençoados pelo poder e pela presença do nosso Deus, em nome de Jesus. Curta, compartilha, se inscreva no canal, comente, ativa o sininho e faça parte do dia a dia do Estudo 1189, todos os dias, meio-dia, um capítulo da palavra para você.